Daniel 10, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como o berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentido, rosto em terra. Amém? Sabe, o texto que nós lemos, ele casa bem com tudo aquilo que está acontecendo hoje conosco, com os dias de hoje. E o texto que nós lemos, ele é interessante não só por isso, mas ele fala de um tempo novo que estava acontecendo ali na Babilônia, porque a Babilônia tinha sido dominada pelos persas há 3 anos, e era um tempo novo não só para os babilônicos, mas era um tempo novo também para o povo de Deus, que já havia há um tempo cativo ali pela Babilônia, mas era um tempo novo para eles também. Só que o povo de Deus tinha nesse momento, eles tinham a representatividade de Daniel. Daniel era um líder do povo naquele momento, o representante legal de Deus ali. Por quê? Porque Daniel tinha uma conexão com Deus. Daniel tinha uma vida entregue a Deus naquele momento ali. Na verdade, não só naquele momento, mas Daniel, em toda a sua trajetória de vida, a Bíblia mostra que ele tinha uma conexão e uma vida com Deus muito grande. Mas naquele momento, Daniel estava sentindo e vivendo algo diferente, porque Daniel sabia do pecado do povo de Deus, e sabia que o povo estava passando por problemas por causa do seu pecado. E no capítulo anterior, a gente vai ver que Daniel estava orando, ele buscou a presença de Deus, para que ele pudesse pedir perdão a Deus pelos pecados dele e os pecados de toda a nação de Israel. E sabe, Deus começou a ter uma conexão ainda maior com Daniel, porque Deus, ele sentiu, ele recebeu a oração de Daniel. E quando chega aqui nesse capítulo, no capítulo 10, a partir do texto que nós começamos a ler, Daniel está nesse novo tempo, o mesmo cativeiro, mas um novo tempo, nas mãos dos persas. Mas ele tinha um bom relacionamento, vamos colocar assim, com o rei da Pérsia. Então, Daniel, nesse momento aqui, ele decide fazer um propósito com Deus. Ele decide fazer um propósito com Deus, porque ele queria buscar respostas. Ele queria que Deus mostrasse para ele algumas coisas. Ele queria buscar resposta para ele obter o favor de Deus
sobre a vida dele e sobre toda a nação, sobre todas as pessoas que estavam sofrendo naquele período, naquele momento. E o propósito que Daniel coloca diante de Deus é um propósito de jejum e um propósito de oração. Daniel passa 3 semanas, exatamente 21 dias, orando e cortando alguns alimentos da sua mesa. Então Daniel, nesse propósito de jejum e oração, ele toma a decisão de fazer para quê? Para que ele tenha um relacionamento de mais aproximação com Deus e para que Deus traga a resposta para a palavra que Deus já estava dando a ele e para a visão que ele já estava recebendo durante algum tempo. Mas o que acontece quando você jejua e quando você estabelece um propósito com Deus? Acontecem algumas coisas. Na verdade, o que acontece conosco foi exatamente o que aconteceu com Daniel. Então, 3 coisas acontecem. Mas primeiramente, eu estou falando de Daniel, mas nós, a MGS, nós estamos vivendo esse tempo. Nós estamos vivendo um tempo difícil. E nesse tempo difícil, o Espírito do Senhor colocou no meu coração para que a gente pudesse fazer um propósito de oração 3 semanas, assim como o profeta Daniel. E hoje é o último dia. Hoje nós estamos entregando esse propósito de 21 dias de oração. Durante esse tempo, nós cortamos alguns alimentos, a carne, o refrigerante, e são alimentos que, na verdade, só dão mais gosto e prazer para nós, mas são desnecessários para a nossa saúde, são desnecessários para que a gente possa ter uma vida comum, uma vida boa. Então, nós demos início a esse propósito, e além de cortar os alimentos que eu falei, nós escolhemos 2 momentos durante o dia, meio-dia e às 10 horas da noite, para que estivéssemos orando, para que estabelecêssemos uma relação mais íntima com Deus, um clamor juntos, dentro do mesmo propósito, ou seja, com o mesmo propósito para todo mundo, com um propósito em comum. Nós entramos na presença de Deus. E por quê? Então, um propósito de jejum e oração. Primeiro, o propósito com jejum, porque o jejum ele mortifica a nossa carne, ele traz alívio para a nossa alma e ele fortalece o nosso espírito. Então a bênção desse jejum praticado por Daniel, mas que nós da MGS praticamos aí durante esses 21 dias, ele traz algumas bênções. Com esse jejum, nós alcançamos primeiro para o corpo, uma bênção para o corpo. Sabe por quê? Porque nós nos desintoxicamos dos alimentos que não são necessários para a nossa saúde. Esse é o benefício para o corpo. Também temos um benefício para a nossa alma. Por quê? Porque é um período de higiene mental e de maior concentração naquilo que traz edificação para a nossa vida. Porque em alguns momentos específicos nós paramos, nós clamamos, nós buscamos a presença de Deus, e ali nós podemos refletir em tudo que tem acontecido na nossa vida e na vida daqueles que nós amamos. E no Espírito, por quê? Porque automaticamente, quando você enfraquece a carne, nós somos espiritualmente fortalecidos. Nós vamos ver o porquê da oração aqui em João 14, versículo de número 13 e 14, que diz assim: e eu farei
o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Jesus está dizendo: tudo que nós pedirmos no nome dele, ele ia fazer. Sabe por quê? Porque a oração é a conexão do homem com Deus. Quando você ora, você se conecta com Deus. A oração é o relacionamento do homem com Deus. Então, durante o propósito, não adianta somente você fortalecer o seu corpo, a sua alma, o seu espírito, retirando os alimentos. Mas o propósito não tem valor se ele não tiver uma oração. Um propósito sem oração, o jejum sem oração, ele não tem valor algum, ele simplesmente se torna uma dieta. Mas quando você ora, você está conversando com Deus e você está passando para Ele: olha, eu estou passando por esse problema, mas eu estou aqui me sacrificando, eu estou cortando aquilo que me dá prazer, aquilo que tem um paladar gostoso na minha boca, porque eu estou me sacrificando, acreditando que eu vou alcançar algo do Senhor, porque eu sei que a tua bênção vai chegar sobre a minha vida. Você está estabelecendo uma conexão com Deus, você está tendo um bom relacionamento com o Senhor. A Bíblia diz em Salmos 4, no verso 3, a última parte, a parte B, diz assim: o Senhor me ouve quando clamo por Ele. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Quando você fala com Deus, quando você ora a Deus, quando você clama ao Senhor, Ele está com os ouvidos atentos, ouvindo a sua oração e se colocando em posição de te ajudar. Então a oração é a conexão do homem com Deus. A Bíblia diz que quando Josué, ele estava lutando contra os inimigos e ele precisava que o dia perdurasse, não acabasse normalmente. Ele precisava que o dia ficasse paralisado ali durante mais um tempo do que o normal. E a Bíblia diz que Josué começou a orar. E quando Josué começou a orar, sabe o que aconteceu? Deus parou o sol para que o dia permanecesse por mais tempo por causa da oração de Josué. Quando o povo de Deus ora, o Senhor responde. Quando Israel ficou um tempo sem orar, se tornaram escravos no Egito. Quando eles entenderam que voltou o momento de orar, Deus libertou Israel. Quando o povo de Deus ora, o Senhor responde. Mas o texto diz que Daniel fez um propósito de jejum e oração. E o que aconteceu na vida de Daniel? A primeira coisa que aconteceu com Daniel, ele recebeu uma revelação de Deus. Daniel capítulo 10, versículo de número 7 e 10, 14. Então vamos para o versículo 7, diz assim: somente eu, Daniel, vi a visão, os que me acompanhavam nada viram, mas apoderou-se deles tanto pavor que eles fugiram e se esconderam. Versículo 14 diz assim: agora vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. E olha só que coisa interessante. Se você estudar escatologia, você vai entender que essa visão e essa revelação de Daniel, que Deus entregou para Daniel, está falando desse tempo, está falando do tempo final, está falando da volta de Jesus Cristo. A revelação de Deus para Daniel naquele tempo já era
mostrando para ele, já era dizendo para ele, mesmo sem ele entender, o que vai acontecer com a volta de Jesus Cristo. Então Deus recebeu, ou melhor, Daniel recebeu a revelação após ter feito um propósito de jejum e oração com Deus. Daniel teve uma visão e o Senhor entregou para ele a revelação daquela visão e a revelação da palavra de Deus sobre a vida dele, sobre a vida dele e sobre toda a nação de Israel. Deus não deu a revelação para qualquer pessoa. Deus não estava falando com um hebreu qualquer. Deus não estava falando com um babilônico. Deus não estava falando com um persa. Deus estava falando com um homem que decidiu entrar na presença de Deus, estabelecer um relacionamento com Deus através de um propósito de jejum e de oração. Deixa eu falar o que Deus quer ensinar para mim e para você aqui nessa noite. Deus quer ensinar que não é na vida de qualquer pessoa que Ele chega e entrega uma revelação. Deus está querendo nos ensinar que não é qualquer pessoa que Ele usa, assim como nós costumamos pregar por aí. Nós costumamos dizer, quando Deus quer, Ele usa até uma mula. Deixa eu falar uma coisa para você, é mais fácil Deus usar uma mula do que usar um ser humano que não tem um relacionamento com Ele. Então, quando nós usamos esse argumento de que Deus, quando quer, usa até uma mula, nós estamos nos colocando a um nível muito mais baixo, porque nós não somos uma mula, nós temos muito mais valor para Deus. Deus quer estabelecer um relacionamento comigo e contigo de valor, de intimidade. Assim como Ele fez com Daniel, porque Daniel era diferente. Não era qualquer pessoa que Deus estabelecia, não é com qualquer pessoa que Deus estabelece um relacionamento. Deus não dá, o Espírito de Deus não dá visões, o Espírito de Deus não dá revelações para pessoas que não estão na presença de Deus. E sabe, nós precisamos como igreja sempre caminhar debaixo da revelação de Deus na nossa vida. Todas as vezes que nós caminhamos debaixo da revelação de Deus na nossa caminhada, na nossa vida, a gente alcança a vitória. As coisas começam a dar certo para a gente. A prosperidade chega. A gente começa a ter paz, começa a ter a alegria. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus nos dá o caminho certo. É por isso que Deus não tem culpa das suas decisões erradas. Deus não tem culpa das nossas decisões erradas. Ele sempre te dá a revelação do caminho correto. Deus sempre vai te entregar a revelação através da sua liderança espiritual. Você pode ter uma vida com Deus tremenda, você pode jejuar, orar, você pode estar fazendo tudo da maneira correta, mas Deus vai te dar a revelação dele através da sua liderança espiritual. O caminho a ser seguido sempre será através do anjo da igreja que você congrega. Você pode seguir o youtuber que você quiser. Você pode estudar nas melhores escolas teológicas. Mas o caminho da tua vida que você tem que seguir, Deus sempre vai entregar através do anjo da igreja que você congrega. Já que você descobriu que Deus sempre vai dar o caminho para a tua vida através do anjo da igreja que você congrega, então o segredo do teu sucesso está em uma coisa bem pequena. Sabe o quê? Em você sempre orar
pela vida do seu pastor. Porque quando você ora por ele, ora pela família dele, sabe o que acontece? Deus escuta a sua oração, abençoa a vida dele, e ele sempre vai ter uma comunhão, ele vai sempre estar vivendo de uma maneira bacana, legal, ele vai estar sempre conectado com Deus, recebendo a revelação da caminhada para a sua vida. Daniel, naquele momento, ele era o líder daquela nação, o representante legal de Deus. Então, Deus começou a revelar para ele todas as coisas, mas através dele. E olha só que interessante, o texto diz que somente ele viu aquela visão e entendeu aquela palavra. Os outros que estavam com ele não conseguiram ver aquela visão. E ao invés de entender, eles fugiram, eles correram. Sabe por quê? Porque somente Daniel estava fazendo o propósito de jejum e oração há 21 dias. Daniel foi o único que viu a visão, entendeu a visão, entendeu a revelação da palavra de Deus, porque ele era o único que estava fazendo o propósito. Mas para você que talvez não fez o propósito, eu também tenho uma boa notícia para te dar. Não fica triste não, que Deus vai te abençoar da mesma coisa, da mesma forma. Sabe por quê? Porque eu vou te entregar agora a maior revelação para a sua vida. Sabe qual é a maior revelação para a sua vida? A maior revelação é essa: é obedecer à liderança espiritual que está sobre a sua vida. Se você tomar essa decisão hoje, se você obedecer à liderança de Deus na tua vida, você também vai viver as promessas de Deus na sua vida, no seu trabalho, na sua casa. Deus vai operar na sua vida ministerial, espiritual, em todas as áreas da sua vida. Sabe por quê? Porque a obediência é o caminho da vitória. Aleluia! Então, a primeira coisa é a revelação. A segunda coisa que aconteceu ali com Daniel, estava acontecendo com Daniel por causa do propósito. Escuta, guerra espiritual. Daniel estava travado numa guerra espiritual. O texto diz assim, Daniel 10, versículo 8, diz assim: assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. E Daniel que está dizendo, e ele diz uma coisa: fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Isso aconteceu com Daniel. O texto está dizendo que ele ficou sem forças. O texto está dizendo que ele ficou pálido. O texto está dizendo que ele quase desmaiou. Sabe por quê? Quase morreu. Sabe por quê? Por causa de uma guerra espiritual que ele estava vivendo. Ele estava lutando contra um principado e potestade, mas ele não sabia. Na verdade, ele estava lutando contra um grande principado e ele não sabia. A luta dele era contra, naquele momento, era contra um principado que tinha autoridade, tinha legalidade sobre o reino da Pérsia. Naquele momento ele estava lutando uma guerra espiritual contra um principado que tinha autoridade no reino da Pérsia. E sabe o que aconteceu? O anjo disse para ele: olha, desde o primeiro dia que você começou a clamar, eu vim com a sua resposta. Mas esse principado, o príncipe da Pérsia, ele me segurou nas regiões celestiais, e eu fiquei lutando com ele durante 21 dias. A luta foi tão travada que Miguel teve que ir até lá para poder ajudar aquele anjo, para liberar ele, para ele entregar a mensagem de Deus para Daniel.
guerra espiritual. Além de dizer isso para Daniel, ele falou o seguinte: olha, e tem mais uma coisa, não termina por aqui não. Eu fiquei 21 dias lutando contra esse principado. Miguel chegou, me ajudou. Eu vim aqui te entregar a mensagem, mas eu já estou voltando para as regiões celestiais para continuar uma briga com ele, continuar uma luta, uma guerra espiritual com ele, e depois com o reino da Pérsia, o príncipe da Pérsia, ou melhor, da Grécia. Olha que loucura. Olha o nível de guerra espiritual sobre a vida de Daniel e sobre toda aquela nação. Um principado da Pérsia e um principado da Grécia estava se levantando para guerrear contra o povo de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo diz aqui em Efésios 6, no versículo 11 e 12, está dizendo assim: vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O apóstolo Paulo está dizendo que a nossa luta são contra principados e potestades nas regiões celestiais. Então não adianta você se levantar contra o seu irmão, contra as pessoas que deram brecha para o diabo usá-las para ir contra você. Você só vai gerar sentimento de ódio, de rancor, e não vai ter resultado nenhum na sua vida, porque a nossa guerra, ela é espiritual. Quando você entende isso, você deixa de lutar com as armas erradas e passa a lutar com as armas corretas. E sabe quais são as armas corretas? Toda a armadura de Deus e o sangue de Jesus Cristo que está sobre a minha e a sua vida. Olha como Deus é tremendo comigo e com a tua vida. Antes de começar essa história de coronavírus, uma semana antes, o Espírito de Deus fala comigo. Ele falou: ora contra 4 espíritos. Coloca a tua igreja para orar contra 4 espíritos. Na hora eu não me entendi, mas eu obedeci. E o Senhor falou: ora contra os 4 espíritos. Primeiro espírito, espírito de enfermidade. Segundo espírito, espírito de morte. Terceiro espírito, espírito de falência. E o quarto espírito, espírito de divisão. Uma semana depois disso, começou essa história de coronavírus, mas nós já tínhamos saído na frente. Quando você estabelece uma conexão com Deus, nada vai pegar você desprevenido. E aí começou toda essa história, e aí eu decidi com Deus estabelecer um propósito: 21 dias, jejum e oração contra esses 4 espíritos, a favor da bênção de Deus sobre o ministério e a família sacerdotal. Durante esse período, meu Deus, o que tem acontecido de bênção do Senhor são coisas gigantescas. Pessoas que estavam com Covid-19 e que nós oramos durante esse propósito, estão curadas e saradas para a glória do Senhor Jesus Cristo. Outras coisas têm acontecido, que se a gente começar a falar aqui não vamos acabar o culto. Mas quando nós nos colocamos na presença de Deus, Deus ouve a nossa oração, recebe o nosso sacrifício e nos abençoa. Então Daniel teve a revelação, ele viveu uma guerra espiritual. E a terceira coisa que aconteceu com Daniel foi o quê?
a manifestação da glória de Deus. O Senhor se manifestou para Daniel. Daniel 10, versículo de número 18, diz assim: o ser que parecia homem tocou em mim outra vez e me deu forças. Daniel está dizendo que aquele ser que parecia um homem tocou nele outra vez e o fortaleceu. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você hoje se sente fraco, se você hoje acha que você está espiritualmente caído, se você hoje já foi tocado algum dia na tua vida, mas hoje você se sente fraco, receba o toque do Espírito Santo sobre a sua vida aí agora, porque Ele está te tocando e Ele vai te fortalecer. Porque quando nós fazemos um propósito com jejum e oração, Deus se manifesta na nossa vida. Daniel disse que estava sem forças. Daniel disse que estava sem fôlego algum, quase desfalecendo. Mas o Senhor se manifestou na vida dele, tocou nele pela segunda vez e o fortaleceu. Quando nós estamos passando por problemas difíceis na nossa vida, mas mesmo no momento difícil, nós nos mantemos tendo uma vida espiritual constante com Deus, firme com Deus. No momento certo, Deus vem, toca e se manifesta a nosso favor. A nosso favor. Hoje eu estava falando com Deus em casa de tarde, e o Senhor disse uma coisa para mim interessante. Deus falou comigo assim: em 2, 3 capítulos, a gente sabe de todo o problema da vida de José. Em 10 minutos você consegue ler a história de vida de José. É ou não é? Em 10 minutos você consegue saber o que aconteceu na vida todinha de José. Mas José passou 20 anos batalhando, sofrendo, apanhando, preso, escravizado, humilhado. 20 anos. É muito tempo. Mas o que acontece na vida de José é que em momento algum ele deixou a presença de Deus. Em momento algum ele deixou de acreditar na palavra de Deus. Em momento algum ele deixou de acreditar na promessa de Deus. Ele passou os 20 anos sofrendo, mas no momento certo, na hora de Deus na vida dele, Deus se manifestou na vida dele, entregou a revelação, mostrou essa guerra espiritual de 20 anos, acaba hoje, e a partir de agora, você é governador dessa cidade. Nós precisamos acreditar que mesmo nos momentos difíceis, quando buscarmos a presença de Deus, Ele vai se manifestar na minha e na sua vida como Ele quer fazer hoje. Quando a tempestade chegou para poder acabar, destruir, matar os discípulos de Jesus naquele mar da Galileia, sabe o que aconteceu? Deus se manifestou e a natureza teve que se acalmar por causa da manifestação de Deus na vida deles. Quando Lázaro morreu, no 4º dia, Deus se manifestou e Lázaro ressuscitou. Sabe, isso nos ensina uma coisa. Isso nos ensina uma coisa muito importante. Que o que nós precisamos para a nossa vida é somente uma coisa:
buscarmos a presença de Deus. Buscarmos a presença de Deus. Porque se você busca a presença de Deus, Ele se manifesta na sua vida. Quando você busca a presença de Deus, Ele se manifesta na sua vida. Quando você busca a presença de Deus, Ele se manifesta na sua vida. Mateus 7, versículos 7 e 8 diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, bata e a porta será aberta, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Quando nós buscamos a presença de Deus, Ele se manifesta na nossa vida. Quando nós buscamos a presença dEle, Ele se manifesta na nossa vida. Quando nós vamos até a casa do Senhor, Ele se manifesta na nossa vida. Quando nós vamos para a nossa célula, Ele se manifesta na nossa vida. Quando nós pegamos a palavra dEle para ler, Ele se manifesta na nossa vida. Quando nós estamos orando, Ele se manifesta na nossa vida. Quando nós buscamos a sua presença, Ele se manifesta na nossa vida. Não deixe o diabo tirar você da presença de Deus. Não deixe o medo, não deixe a angústia te fazer ficar caído e paralisado a vida inteira. Não permita que essas coisas aconteçam, porque Deus quer se manifestar na tua vida hoje. Deus quer que você saia daqui de forma diferente. Deus quer que você que vai nos assistir aí, que você tenha uma transformação na sua vida. Deus quer fazer algo diferente na sua história. Deus quer mudar tudo para o melhor. Ele quer se manifestar na sua vida hoje, porque quando Deus se manifesta, Ele muda tudo. Quando Deus se manifesta, a depressão vai embora. Quando Deus se manifesta, o medo vai embora. Quando Deus se manifesta, a enfermidade sai, desaparece. Então deixa Ele se manifestar. Aleluia. Quando Deus se manifesta, o impossível acontece. Quando Deus se manifesta, você supera todas as expectativas.